Já que é Dia das Mulheres e já que ainda tem que se comemorar um dia para as mulheres, então acho que vale a pena se perguntar por que tem que fazer esse Dia das Mulheres e por que demorou tanto tempo para as mulheres serem sujeitos mais ou menos inteiros, né? Talvez a gente possa avaliar hoje a quantas anda, né? Como é que a gente está caminhando num longo processo histórico de tentar retirar a mulher de um certo lugar de minoridade social, né? Então ela era assim, menor, como se fosse menor de idade ou menor em inteligência, menor em possibilidade de racionalidade, de organização de dados. Que é tão esquisito, né? Existir essa ideia e ainda existir, talvez hoje, na cabeça de muita gente, né? Como é possível a gente fazer essa divisão tão clara entre homens e mulheres? Tem um órgão que vai colocar uma semente, se outro tem um vaso continente para receber essa semente, né? O que isso implica, né, de funcionamento cotidiano? Tem um vaso que é continente, vai ser o grande órgão da gestação que recebe. Por que isso não seria endeusado? Por que isso não teria um valor? Por que será que a gente escolhe esta seta e não este vaso como lugar de valoração? Da onde será que a gente tirou essa ideia de supor que essa parte de um vaso continente representaria tanta coisa? Por que a gente projetou quase o lixo da história e o lixo do humano sobre o feminino? Acho que a gente teria que acertar contas com isso, né? Com essa operação que a gente tem feito há milênios, de tempos bíblicos, literalmente bíblicos, a ideia da mulher como alguma coisa de uma certa sagacidade enganadora e pecadora, uma serpente sedutora, né? A narrativa da história era mais masculina, né? A lógica patriarcal, a força física. A força física que fez um sistema de poder, né, sobre o qual ainda se embasa o sistema de poder, que afinal de contas o poder tem a ver com quem detém a força em última instância física, né? Eu tenho a polícia, eu tenho o Estado. Então nesse Dia da Mulher tem tanto debate, tanta coisa sendo dita e deve ser dita e, bom, enfim, ainda precisamos de um dia para falar sobre isso, né? Talvez em algum futuro não muito distante a gente reequalize um pouco isso. Quem sabe daqui a só 100 anos a gente vai ter até uma certa inversão, né? Mas, inversão ou não, de qualquer forma, essa configuração social que faz assim com os sexos é tão sem sentido, né? Eu acho que se a gente teria tanta informação para colocar aqui, tantos estudos, tantos relatos, mas eu ficaria hoje com uma sensibilidade. Eu acho que o principal é a gente olhar para isso, se deparar com essa operação tão arcaica, tão antiga e falar, nossa, que estranho, né? Que isso? Para que isso? E talvez a gente possa dizer, não me assusta mais tanto o feminino. Não é enigmático a ponto de eu precisar destruir ou massacrar. Não é sedutor a ponto de eu temer o meu autodomínio. Não é uma Perséfone, uma Medusa, uma Medeia, figuras assassinas, Eva, Lilith, alguma coisa que vai me tirar do eixo, né? Colocar a mulher nesse lugar e ter que dominar, ter
ter que colocar um lugar misógino de uma monstruosidade, ter que dominar isso, cortar o corpo, né? Até hoje a gente faz isso. Cortar o direito, arbitrar sobre a roupa, sobre o voto, sobre a terra, não dá dignidade plena de sujeito humano. É tanto medo, é tanto terror, é tanta projeção nesse lugar de fantasmas tão delirantes da minha parte, da parte de quem precisa fazer isso, normalmente homens e inclusive mulheres, que eu acho que hoje valeria a pena a gente poder ter mais coragem. Ter mais coragem de dizer, não preciso isso, recusa. Cada vez que você se vir na tentação de falar sua louca, ou né, você não sabe dirigir, ou volta para casa, dona X, cada vez que isso vier em você, cada vez que isso te tomar, você fala, isso não é meu. Isso não faz sentido, isso é estranho, isso é meio bobo, isso é meio tosco, isso é um medo. Não precisa fazer isso, desiste. Para e suporta o fato de que há seres e suas diferenças no mundo, só isso.